Será que chegamos ao fim de uma era? Será que é o fim do TypeScript e nós vamos voltar a codificar em JavaScript puro? Será que nós vamos voltar a ter que lidar com aquele erro cannot read property of undefined quando a gente estiver programando as nossas aplicações? Bom, para você entender essa polêmica, você primeiro tem que ver esse pull request aqui, remove TypeScript. Esse foi um pull request que ficou bastante polêmico e está sendo bastante comentado na comunidade dev. Foi um pull request feito nessa biblioteca chamada Turbo, uma biblioteca bastante utilizada, tem mais de 5.000 stars, e o que gerou polêmica foi esse pull request que foi mergeado, ele parece ir na contramão do que toda a comunidade JavaScript está indo, né? Eu mesmo sempre falei aqui no canal, né? O TypeScript, ele foi cada vez mais adotado como padrão de mercado e hoje ele de fato é padrão de mercado para basicamente qualquer empresa que você trabalhar. Você só vai lidar com JavaScript puro se você estiver trabalhando em projetos legados. Bom, mas algumas pessoas não compartilham dessa opinião. E esse PR aqui, ele foi aberto e foi mergeado em incríveis 3 horas após ser aberto por ninguém mais, ninguém menos do que o D88, né? Para quem não sabe, D88, ele foi o criador do framework Ruby on Rails, né? Extremamente utilizado, né, na comunidade Ruby. E bom, ele por si só já é uma figura bastante polêmica, então principalmente a galera da comunidade do Ruby já conhece bastante o D88. E aqui na mensagem dele, né, vamos ver o que ele fala aqui, né? O que ele comenta, né, digamos, a justificativa dele para mergear esse PR que remove o TypeScript. Ele fala assim: bom, reconheço plenamente que o TypeScript oferece algumas vantagens a algumas pessoas, mas ao meu ver os benefícios são evidentes nesse PR, né, nesse PR. O código não apenas tem uma leitura muito melhor, mas também está livre de disputas de tipo e da ginástica necessária para agradar o compilador TypeScript. E ele segue falando: escrevemos todos os nossos códigos do lado do cliente na 37 Signal, que é a empresa, né, a empresa dele. Escrevemos agora com JavaScript puro e o mesmo com qualquer biblioteca interna. Isso vai alinhar, né? Ou seja, ele quer alinhar essa biblioteca com os projetos internos da 37 Signals. E ele encerra falando: bom, todo o amor e agradecimento aos colaboradores que preferem o TypeScript. Esse é um daqueles debates em que o argumento provavelmente não mudarão a posição fundamental de ninguém. Por isso, não tentarei fazer isso. E ele mergeou o PR e é isso. Acabou. Aceitem remover o TypeScript do projeto. E a galera, obviamente, ó, chegou aqui, ó, ficou pé da vida, inclusive apontando alguns problemas, inclusive removeram o Prettier do projeto, comentando aqui, ó, as consequências, né, de remover, né, o TypeScript do projeto, enfim, dificultaria a leitura, a interpretação, algumas outras coisas que ainda deveriam ser feitas antes de ter removido o TypeScript, então realmente gerou bastante polêmica. E ele acabou escrevendo um artigo aqui falando, né, sobre por quê, basicamente, e, bom, na verdade, né, eu li esse artigo, eu vou deixar linkado aqui pra você, e o artigo, ele não tem nenhum argumento técnico para ter removido o TypeScript, basicamente, a opinião pessoal dele de que, bom, ele não gosta do TypeScript, ele acha que, né, acaba dificultando a leitura do código e decidiu remover o TypeScript do projeto. You serious? E eu sei que tem uma galera que compartilha dessa opinião, principalmente a galera que tá começando no TypeScript, né? Porque, de fato, você tem que escrever mais. Mas uma coisa que eu comento, já comentei, e que eu acho que a galera demora um pouco para entender, é o seguinte: a complexidade em si, ela não está no TypeScript. A complexidade, ela está no seu sistema propriamente dito, né? Pensa no teu sistema, no JavaScript ali que você tá escrevendo, como o comportamento do teu sistema, né? Então, você chama uma função, ela tem um comportamento, um componente, ele tem um comportamento, ele tem que realizar alguma coisa, tá? E para ele realizar essa tarefa, ele precisa receber determinados valores, parâmetros, e tudo isso precisa ter um tipo, né, específico, um formato específico para funcionar. Se eu quero, por exemplo, criar uma função para somar 2 números, eu tenho que receber 2 valores que sejam numéricos, tá bom? Então esse formato que seu código precisa para funcionar, ele sempre vai existir, independente de você estar usando JavaScript ou TypeScript. A diferença é que com o TypeScript, ele está explícito no código, a sua interface, né, a definição dos parâmetros ali, os tipos que você coloca e a relação entre essas interfaces é a definição da regra do jogo. Então, outro programador que vai chegar posteriormente, ele vai ter mais clareza da regra do jogo, do que está acontecendo dentro do seu sistema. Quando você está fazendo com JavaScript puro, essa regra existe, porque se seu código não respeitar aquele formato, ele não vai funcionar. Mas o problema é que essa regra, ela ficou na cabeça de quem escreveu, e você tem que ir ali nas
entranhas do código para tentar entender de fato o que está acontecendo. Então, obviamente aqui é um debate um pouquinho diferente, porque a gente está falando de código open source, né? Mas se você tiver com algum medo de que o TypeScript ele vai deixar de ser padrão de mercado, você pode esquecer isso, você pode continuar estudando TypeScript tranquilamente. Hoje você pode chegar em qualquer empresa no mundo ali que desenvolve software e que coloca sistemas ali em produção todo dia, emergindo por request, equipe com às vezes 5, 10, 15, dezenas de desenvolvedores, e tenta propor alguma coisa como essa de mudar, né, sair do TypeScript e voltar para o JavaScript. Você vai ver que a maioria das pessoas vão rir de você, porque quem já trabalhou em projeto, né, real ali, onde você precisa mandar ali para o cliente, onde você enfrenta problemas todo dia, mergeia código novo todo dia, sabe a diferença que faz a gente ter essas checagens de tipo estática ali. Até mesmo quando a gente está codificando no dia a dia, a gente está escrevendo o nosso código, é muito mais fácil ali pra gente, isso evita uma série de erros. E se você ainda tem um pouco de dificuldade com TypeScript, de entender, eu vou deixar linkado um vídeo aqui no canal, onde eu faço ali a migração de um código JavaScript e TypeScript, para você poder ver um pouquinho melhor as vantagens. Bom, mas como tudo na programação depende, eu vim trazer aqui outro ponto de outra comunidade que também removeu o TypeScript do projeto, e de certa forma eu concordo com eles. Na verdade, eles não removeram exatamente o TypeScript, eles fizeram algo um pouquinho diferente, que foi substituir pelo JS Docs. Eu tô falando do Svelte. Para quem não sabe, o Svelte ele é um framework para desenvolvimento web, um dos diversos que existe ali, né, uma espécie de concorrente do React, e é bastante famoso já e utilizado. E alguns meses atrás eles mudaram, eles converteram o TypeScript para JS Docs, tá? Para quem não sabe, JS Docs são essas anotações que você coloca em cima do seu código JavaScript, tá bom? E aqui já teve um argumento bastante diferente, não foi a mesma coisa que eu percebi aqui nos argumentos do G88, onde ele foi bastante, né, digamos assim, um motivo bastante pessoal, mas no caso do Svelte, a gente teve realmente um motivo técnico, e não foi simplesmente remover, né, o TypeScript, como a gente pode ver aqui, se a gente for ver no commit do Turbo, né, eles de fato removeram todo o TypeScript, mas se a gente vir aqui no commit, né, do Svelte, né, foi uma migração do TypeScript para o JS Docs, né, então a gente consegue ver, ó, deixa eu pegar aqui, ó, eu tenho aqui uns exemplos aqui, ó. Aqui, ó, se a gente der uma olhada nesse exemplo aqui, nessa migração, né, ele tá removendo a tipagem, mas em todos os lugares eles estão utilizando as anotações do JS Docs, né, e se você tá achando que seria muito mais fácil, eu acho que a sintaxe, ela fica até um pouquinho mais difícil, né, você tem que continuar tipando, você continua especificando os seus tipos, mas de uma forma diferente. Eles tiveram uma razão bem técnica para isso. E o autor, né, da lib, ele até fala aqui, ó, não estamos abandonando a segurança de tipo ou algo idiota do tipo, estamos apenas movendo declarações de tipo do arquivo TS para arquivo JS com anotações de JSDocs. Como usuário do Svelte, isso não afetará em nada a sua capacidade de utilizar TypeScript com Svelte. As funções portadas do Svelte ainda terão os mesmos benefícios do TypeScript com as que vocês já estão acostumados. Verificação de digitação, IntelliSense, documentação inline e etc. Nosso compromisso com o TypeScript está mais forte do que nunca. E como benefícios, né, as razões técnicas, né, na verdade, ele começa falando de, na verdade, uma consequência técnica que foi remover o TypeScript, né, mover o TypeScript para o JS Docs, que foi basicamente resultar em pacotes menores, né, porque não tem mais aquela necessidade de mapeamento, de compilação do TypeScript para o JavaScript. E por fazer essa mudança, eles focaram bastante na experiência de quem estava contribuindo para o projeto, né, então uma das vantagens, né, que eles vão ganhar, que eles falam agora utilizando, né, o JS Docs, quando você tiver, né, você está codificando lá, eu faço bastante isso, eu entro em arquivos de declaração, para quem é usuário da lib, isso é muito legal, mas se você está utilizando, querendo codificar no projeto, você quer ir direto para a função ali onde realmente está sendo feita a operação. Então ele fala, né, que em vez de, né, te levar para o arquivo de declaração, que é inútil, ele vai te levar para a fonte real, ou seja, para o código real, e você pode editar diretamente ali dentro do seu Node Modules para você ver as mudanças acontecendo. Então isso tem bastante ganho de produtividade para as pessoas que estiverem dando manutenção no projeto. E o que eles esperam com isso, né? O autor, ele pontuou aqui, ele espera que isso diminua, né, a barra ali, ou seja, o nível que é necessário para contribuir com o projeto, né? Porque você não vai precisar mais, e aqui ele pontua, né, descobrir como fazer esse vínculo do repositório, né? E você pode executar, né, o processo de construção do módulo e de observação deles. Não entendi direito aqui o que significa. E ele fala também, encerra aqui dizendo
entender melhor esse mapeamento entre o código-fonte, né, e a distribuição para você conseguir ver as alterações. Então aqui, né, eu vejo claramente que eles tiveram uma razão técnica e que faz total sentido e que tem os seus trade-offs, mas que para o cenário específico do Svelte fez total sentido. E eles não simplesmente removeram, né, o TypeScript, mas eles colocaram ali o JS Docs, eles fizeram uma substituição. Então foi uma decisão técnica. Bom, e pra gente aqui, meros mortais, o que a gente leva desse debate de toda essa polêmica que tá acontecendo? A primeira coisa, né, que, bom, projetos open source, eles não são democracia, né? Tem um time ali por trás que decide e muitas vezes esse time vai decidir baseado em interesses pessoais, interesses de empresa. Então, eu não seria tanto hypado assim com o projeto open source como eu vejo algumas pessoas. Segundo, programação, ele não é uma ciência exata no sentido de que você vai sempre utilizar a mesma coisa em todas as situações. Tem muito depende, tem muitas variáveis. Esse caso, por exemplo, do Turbo, eu acho que foi totalmente desrespeitoso com a comunidade e também muito motivado por, basicamente, opinião pessoal. No caso do Svelte, já foi uma decisão totalmente técnica e que, ao meu ver, fez todo sentido aqui de acordo com o contexto que foi explicado. Para você, desenvolvedor, né, desenvolvedor comum, que eu digo comum, que não tá nesse meio aí, open source, criando bibliotecas, que é o meu caso, é o caso da maioria esmagadora dos desenvolvedores, o que muda? Não muda nada, você vai continuar utilizando o seu TypeScript no dia a dia. TypeScript é padrão de mercado. Hoje em dia, na boa, sendo super sincero, não existe você querer entrar numa vaga de emprego para trabalhar, né, com JavaScript, seja no front-end, no back-end, no mobile, como é o meu caso, com React Native, e você utilizar, só saber utilizar JavaScript puro. Então, meu conselho, né, se você não aprendeu TypeScript, aprenda. Se você já sabe TypeScript, melhore. Se você já é bom em TypeScript, continue utilizando. Por esse vídeo é isso. Valeu e até a próxima.